Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem sabe, boa madrugada, né? É assim que funciona a internet. Meu nome é Thales Silva, faço parte da MCN Connect e estou aqui com a Ivana. Tudo bom, Ivana? Como que você tá? Olá, Thales, eu tô bem. Prazer estar aqui hoje na MCN Connect. E é isso. Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Ivana, quem é você na fila do pão? Bom, Thales, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, na, na estética. Então, eu sou da área da estética, sou esteticista, sou docente de ensino superior. Já estou aí na área da beleza, né, num total aí de quase 14 anos. Sou mãe do Dudu, sou filha, né? Hum? Sou amiga também, então a gente acaba sendo um combo, né, de coisas que eu acredito que é o que reflete também na nossa vida profissional. Exato, essa personalidade. Você falou que tem 14 anos como na área da beleza. Me diz, como que foi o começo? Então, na verdade, eu comecei muito nova, né? Eu comecei com uns 16 anos na área do cabelo. E desde então foi a minha área, é a minha área. Comecei a empreender muito nova também, com 18 anos, eu já tinha meu espaço. E quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu decidi fazer estética e cosmética. Cursei, então aos 22 anos eu já era, né, tanto cabeleireira quanto esteticista. E desde então me apaixonei pela área da estética, eu falo que eu vivo a estética, respiro a estética, é minha área, e estou desde então, tanto que fui também para a área da docência, né. Então, Uhum. eu falo que o amor pela área, ela se estendeu para que eu conseguisse também, passar um pouco de conhecimento para outras pessoas. Caramba, então você é professora de Sou estética. professora. Caramba, e quando que começou a você dar aula? Primeiro, como que foi você falar: "Meu, agora eu quero dar aula, agora eu quero ser professor, eu quero passar meu conhecimento para frente"? Certo. Eu acredito, desde quando eu fazia, né, a graduação, tinham professores que eram minha inspiração. E eu olhava e falava: "Nossa, que legal poder levar conhecimento para outras pessoas", e eu comecei a, né, me interessar e falar: "Não, acho que é algo legal para agregar na vida de outras pessoas". Quando lá em meados de 2020, realmente eu terminei a minha pós-graduação em docência de ensino superior, foi onde eu comecei a procurar as primeiras instituições para poder dar aula. Caramba, 2020, em plena pandemia, como foi esse choque de: "Nossa, eu vou começar a dar aula, mas a covid tá vindo, tudo fechando, lockdown"? Explica mais ou menos como que foi aquele momento que você estava sentindo. Eu tinha entrado numa instituição, no final de 2019. Veio o lockdown, então fechou tudo, confesso que me deu uma desanimada, né, só que aí quando reabriram, né, as escolas, as instituições, eu comecei novamente a procurar, foi onde eu me estabeleci mesmo, e desde então, desde 2021, eu não parei mais de dar aula, né, então estou na docência já direto há 6 anos, em sala de aula. 6 anos. E, assim, qual que é a maior dificuldade, você lidando com as suas alunas, que você fala: "Não, isso daqui é um ponto que no começo eu tinha muita dificuldade, hoje eu melhorei ou eu ainda preciso melhorar?" Sendo Olha, professora. quando eu falo que toda vez que a gente entra na sala de aula é um desafio, toda vez que começa um semestre, né. Eh, Porque a gente tem que sentir a turma, você tem que sentir como os alunos eles vão, como vai ser o ritmo daquela turma. E eu gosto muito de, né, eu tento me adequar à turma, para que não fique algo pesado, enfim. Mas cada turma tem uma característica, então é muito legal também quando a gente vê a turma se desenvolvendo ao longo do semestre. Então quando a gente pega ali uma turma bem no comecinho, né, que você fala: "Nossa, essa turma tem tais habilidades", e aí você vai desenvolvendo ao longo, é muito gratificante quando a gente chega no final do semestre, que você fala assim: "Nossa, eu cumpri meu papel, é dever cumprido", e é muito gratificante isso. Caramba, não, realmente, você olhar assim e falar: "Pô, eu ajudei a desenvolver essa pessoa, eu a desenvolvi, eu vi aquilo crescer". Realmente é algo que eu sinto quando eu vejo minha mãe é professora, ela tá no ensino, ela tá
cuidando de bebês por enquanto, mas ela quer trabalhar com turmas menores, 7, 8, 9 anos. E eu vejo que, assim, ela gosta muito de ver as crianças se desenvolvendo, crescendo, ela acompanha, fala com os pais, então eu entendo essa parte de professor, você olhar e falar: "Pô, essa pessoa é um excelente profissional, e foi graças a mim também". Isso eu acho muito louco, eu falo: "Caraca, mano". É algo, pum, muito pra cima. Mas mudando um pouco de assunto, eu queria falar sobre o salão. Você tem um salão há 14 anos? 13 anos, 13 anos, mais ou menos. Então muita coisa aconteceu. muita coisa. Você pode me falar um ponto muito inusitado, aquele lá que você fala: "Meu, eu não acredito que essa cliente fez isso". Você consegue? Muito inusitado. É engraçado até, uma história engraçada que toda vez que você pensa, você fala: "Nossa, não acredito que aquele dia aconteceu isso". Ah, sim. Na verdade, foi uma data, eh, que a gente estava todo mundo, né, hoje em dia eu trabalho sozinha, né, então eu tenho tanto a parte do salão quanto a parte da estética, eu faço os meus atendimentos também. Eu falo que é uma outra parte que eu sou apaixonada, que é pelos meus atendimentos e pelas minhas Hum, clientes, né. aham. E teve um dia que a gente foi obrigada a ficar dentro do salão, trancado, porque a prefeitura veio e tinha que arrancar uma árvore que tinha na frente do salão. Hum, E naquele dia não tinha mais o que a gente fazer, eu já tinha terminado a cliente, a gente não podia sair, porque simplesmente a árvore estava caída, então a gente ficou literalmente trancado dentro do salão. caramba. Só que ali foi muito engraçado, porque a gente riu, a gente conversou, não tinha só a minha cliente, né, tinham mais clientes dentro do salão, mas assim, a gente se sentiu num filme, porque foi muito engraçado escutar o pessoal da obra, né, lá fora e a gente ali em contato, foi muito bom aquele dia. Eu fico Que imaginando. foi inusitado, né, algo assim que não é comum de se acontecer. Eu fico imaginando vocês: "Moço, "Já pode?". pode sair?", "Não". "Não, não, 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 fica". Mas eu, assim, eu trabalho com o público, e eu sei que lidar Certo. com o público é uma coisa muito chata. Tem seus desafios, Thales. Exato. Vamos dizer assim, qual que foi aquele cliente, você não precisa citar nomes, mas se quiser, mas qual aquele Ai, cliente que você olhou e falou: "Meu Deus do céu, nem se esse cara me pagar o triplo, ele volta aqui". Thales me Hã. colocando numa saia justa. Bom, na verdade, não tem muito tempo, viu, Thales. Hum. Tá recente, não tem nem 6 meses. Se você ouvir, Hum. não é uma crítica, tá. Bom, foi um cliente indicado por uma das minhas alunas, e ele é advogado, eh e ele veio por indicação. O Uhum. bairro onde eu atendo é um bairro de periferia, né, então, assim, às vezes a pessoa imagina e ainda é um salão, né, eu estou, vendo aí para transformá-lo numa clínica. E ainda é um salão e eu sempre explico: "Olha, eu tenho a minha sala, né, no fundo do salão, enfim, faço os meus atendimentos". E eu não sei, a pessoa, né, não me conhecia, veio por indicação e chegou até o meu endereço. Hum. É um rapaz educado, enfim, né, ele começou a falar ele não saía do celular, o tempo todo no celular resolvendo as pendências dele, enfim. Eu fui, conversei com ele, né, fiz a avaliação, tudo certinho, tudo que a gente precisava. Durante o atendimento, ele começou a me apontar algumas coisas, assim. Primeiro da localização, ele reclamou da localização, falou que se ele soubesse que era ali, ele não teria vindo. Ele reclamou Hã. da bala. Ele Hum. estava no dia tossindo, e aí eu ofereci uma balinha, e aquelas balinhas de hortelã, sabe. Aí ele falou que a bala era de boteco, Meu que quando ele Deus. estava Hã. quando ele ia no boteco com o pai dele dava aquela bala pra ele. Eu falei: "Gente, eu despertei um monte de gatilho negativo no cara". Aí eu já não sabia mais o que fazer, e eu já comecei a ficar nervosa. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele tinha vindo de outra clínica, o que pra mim, já é desafiador, porque ele falou do atendimento das meninas da clínica. Eu falei: "Eu não sou nem uma clínica e nem tenho recepcionista nem nada". Ele reclamou da bala, ele reclamou da água, reclamou da localização, beleza. E atendendo ele, eu fui conversando com ele, eu gosto de explicar, né, falei: "Ah", ainda coloquei, falei: "Você pratica mindfulness? Eu acho que seria bom pra você", que é aquela meditação consciente, Hã. porque ele estava bem ansioso, né. Enfim, eu sei que no final ele fez várias reclamações, Hã. e aí a gente marcou o retoque, né, tinha o dia do retorno, que foi uma toxina que eu fiz, uma toxina botulínica.
15 dias depois. E eu passei os 15 dias falando: "Ele não vai vir, ele não É. vai vir, ele não vai vir, ele Ele não vai odiou vir. tudo, ele odiou tudo. Ele Ele não vai odiou tudo, aparecer. ele não vai vir". Gente, bateu os 15 dias. Um dia antes ele me manda mensagem: "Oi, tudo certo pra amanhã?" Eu falei: "Ele vai vir". Aí eu falei: Hã. "Meu Deus, e agora?". Aí fui no dia seguinte, comprei uma água melhor. Uma bala Inclusive no melhor. dia, ele levou a minha garrafa d'água. Hã. Eu falei: "Não, pode levar a garrafa d'água, né". A bala não foi de boteco? Não, não foi. Aí ele pegou, voltou, fiz a avaliação dele, né, o retorno, olhei tudo. Eu falei: "Olha", ainda errei uma letra do nome dele. Hã. Enfim, falei: "Olha, fulano, tá tudo certo, não, né, não tem que retocar nem nada". Aí ele: "Não, tudo bem". Puxou, ele simplesmente puxou o celular dele, colocou no calendário dele: "Quando que eu retorno?". Aí eu: "Eu não acredito". Ele tinha feito o quê? Ele Ele fez botox. fez Eu falei: botox? "Então, Hã. só daqui 6 meses, né, só em outubro". Aí ele: "Não, tudo bem, pode agendar aí que eu vou voltar. Você só me manda uma mensagem uma semana antes". Ô louco, simples assim? Simples assim. Hã. Aí eu falei: "Gente, não é possível, ele não gostou de nada". Eu falei: "Alguma coisa, talvez", porque só foi o atendimento e, claro, Uhum. a qualidade do 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 produto, serviço, exato. né, que eu não trabalho com coisa fuleira. Falei: "Só, sei lá, porque ele não gostou de nada". Então, esse foi o cliente mais desafiador que eu tive. De eu realmente falar assim: "Eu acho que ele não volta, ele não vai voltar". Bom, tá marcado, gente, pra Então é outubro. exato. "Doutor, se o senhor estiver vendo isso, lembre-se de uma coisa, não foi citado nomes, ninguém sabe que é o senhor, pelo amor de Isso. Deus. A gente tá começando agora, a gente não tem dinheiro, não tenta arrancar da gente, não tem". Mas, enfim, você tá na área há muito tempo, você tem 13 anos em um salão. Para quem tá te vendo agora e tá abrindo o seu salão agora, tá começando no mundo da estética ou até mesmo de cabelo, você já trabalhou com Sim, isso. Qual é o conselho que você dá? Umas 3 dicas de ouro para você entregar? 3 dicas de ouro. Bom, primeiro é alinhar as expectativas, tá. Uhum, Porque quando a gente inicia, a gente tem muita expectativa e infelizmente às vezes a gente se compara com as redes sociais, né. uhum, Então alinha as expectativas, escolhe uma área para atuar, que você seja muito boa. Então, por exemplo, eu sou muito boa no facial, eu sou muito boa em fazer luzes em cabelo, escolhe, não que você não vá atender e fazer, os outros procedimentos, mas escolhe e deixa aquilo nichado. Então eu sou boa nisso, eu sou especialista nisso. Começa com o que você tem. Então não fica esperando, eh, grandes oportunidades, assim, de investimentos muito altos. Começa na sala da sua casa ou aluga, faz parceria, mas começa, não fica esperando, né, vai tirando fotos do de antes e depois, já no curso, é o que eu indico também para as minhas alunas, para elas começarem assim, porque elas já vão ter portfólio. Porque hoje em dia, Thalys, a gente está num mundo uhum, digital, e as tá. pessoas, a sua vitrine é seu Instagram, né, então precisa ter pelo menos algumas fotinhos lá de antes e depois. E por último, Hum, eu acredito que é acreditar. Né, é uma área que está em ascensão, é uma área de grande expansão, que é a área da estética, beleza, saúde e bem-estar. E tem muito mercado, eu acredito que nenhuma IA ainda, nenhum robô vai conseguir substituir o contato, né, porque além da gente, ter o conhecimento, a base científica, que é o que a gente trabalha muito também em sala de aula, é o contato e pessoas precisam de pessoas. Então é uma área que eu hum. acredito que pode passar muito tempo aí e as pessoas ainda vão continuar procurando por anos, viu. Ah, com toda certeza, ainda mais as brasileiras, até mesmo os homens, assim. É que eu cresci numa época, meu Deus do céu, já tô falando essa frase, eu cresci numa Tá ficando época, velho. tô ficando velho, mas eu cresci no momento da minha vida lá para 2011, 2012, que o homem que se cuidava não é nem heterossexual ou homossexual, ele é metrosexual, que é o homem que se cuida, que depila, que faz a sobrancelha, que faz o cabelo, que faz a barba, tudo mais.
Tanto que durante muitos anos eu lembro o pessoal falar: "O Cristiano Ronaldo, ele é metrosexual, porque ele se cuida, ele cuida do corpo". E hoje eu vejo que é normal. Qualquer barbearia que você for, o cara muitas vezes vai te oferecer: "Ah, você não quer limpar sua sobrancelha, você não quer fazer essa barba, você não quer fazer um relaxamento, você não quer fazer aquele paninho quente", que eu até agora não entendi para que funciona. "Não, abre seus poros". Tá bom, tá bom. Jogada de marketing, mas enfim. Mas tem muito disso, dessa questão da pessoa se cuidar cada vez mais, é uma coisa que eu vejo na estética. Por exemplo, você falou do seu amigo advogado doutor, com todo respeito, mas, assim, há 20 anos atrás, eu acho que as pessoas homens não procurariam por fazer botox. Sendo bem sincero, tirando, assim, atores, assim, pessoas que vivem da Sim. sua imagem, a maioria não ia olhar e falar: "Bom, agora eu quero fazer um botox, quero puxar um pouquinho aqui para continuar jovem e tudo mais". Não. Então eu vejo que realmente a estética ela vai continuar indo para frente, não importa se vai ter IA ou se não vai ter, porque as pessoas também querem se cuidar. Mas eu gostei que você falou um ponto muito importante que é rede social. O que que você acha importante na rede social, no Instagram, no TikTok, no Facebook ou qualquer outro, Pinterest, que você fala: "Meu, se você quiser ter sucesso nas redes sociais, você precisa fazer isso". O que que você enxerga hoje? Olha, Thales, eu vou te falar como leiga ainda e como Uhum, iniciante, porque, né, há pouco tempo eu resolvi começar a ir para as redes, né, de uma forma com um olhar profissional, porque até então eu acredito que eu não tinha esse olhar. Acredito não, eu não tinha esse olhar. E eu entendi, na verdade, que a rede social, ela é uma porta, né, para uma avenida muito grande, tá. E nessa avenida tem milhares de pessoas passando, então a probabilidade de você ser visto é muito grande, né. Então, assim, é praticamente um ouro para quem sabe trabalhar. E aí eu acredito que a gente tem que, né, sentar, estudar para ver as melhores estratégias. Mas atualmente eu acre e isso em qualquer lugar que a gente for, se você não tiver uma rede social, pelo menos para mostrar ali seu antes e depois, coisas básicas, o seu cliente, o seu, né, consumidor final, ele vai entender que você praticamente não existe no mercado. uhum. É, Então tem pessoas sim que são mais conservadoras, mas a maioria do público, principalmente o público, né, que é mais interessado ali por consumir estética, tá numa faixa etária que consome muita rede social, consome uhum. muita internet, então eles estão lá, né, a chance, a oportunidade está lá. Exatamente. Muita gente vai me perguntando sobre, internet, rede social, se funciona. Eu falo: "Funciona se acontecer uma coisa muito importante, você entender que é uma empresa, Sim, você entender que, cara, eu preciso estar lá todo o dia, não todo dia, mas pelo menos 5 vezes na semana, batendo ponto, testando conteúdo. Ah, postei uma foto. Ah, essa foto aqui bombou. Tá, vamos fazer mais fotos dessa forma? Ou, fiz um vídeo aqui, um Reels, deu certo? Pô, maravilha, vamos continuar. Ah, não, esse aqui foi ruim, deu errado. E assim vai trocando o ciclo, tudo mais. Só que muita gente acha que postei e acabou. Não existe isso. Eu volto e repito, porque eu sempre deixo importante. Se você quer ganhar dinheiro com a internet, trabalhe como se fosse realmente uma empresa, porque é. É um CNPJ. Você vai ter que pagar impostos no futuro, se tudo der certo. Você vai precisar prestar conta, você vai ter gente que trabalha para você. Então, entender isso de começo, que realmente é um negócio, é algo muito importante mesmo. Mas, Ivana, antes de começar a gravação, você tinha falado para mim que você recebeu um convite para fazer um collab. Você pode contar um pouquinho ou ainda é segredo? ainda é segredo, Ah, porque não tá. tá, né, tudo certo, mas eu Hum, percebi que foi justamente depois que eu comecei a me expor mais na rede. E aí a gente hum, fala de expor, eu falo de exposição. Eu acredito que depende muito do quanto você quer expor. Então, por exemplo, eu hum, tenho meu filho, às vezes ele aparece na minha rede profissional. Eh, e outra coisa também é conciliar essa coisa de rede uhum, profissional com pessoal, e chega um momento que eu já percebi que toma muito tempo. Então, assim, às vezes é melhor concentrar em uma rede só, né, uhum. dependendo do que a pessoa for falar, enfim. Eh
É um collab, né, de uma empresa, uma marca bem, consolidada no mercado da estética, e eles me convidaram para poder participar, fazer o collab do Estética In não, do Estética agora que vai ter Uhum. esse mês, final do mês. Fiquei bem Opa. feliz, porque é uma marca que eu gosto muito, que eu já utilizo há muito tempo, e receber esse convite, para mim, é um sinal de que eu tô indo ali pelo caminho certo, tá funcionando. Opa, maravilha. Então você pode dizer o endereço, pelo menos, onde que fica essa feira, onde que vai ser, para que, caso as pessoas que vejam isso queiram te conhecer, você vai estar lá? Sim, vou estar lá no Estética, né, todos os dias do Estética, vou estar no congresso também, tem, né, a gente tem parceria a instituição que eu trabalho, né, Hum. tem parceria com o Estética, Maria Helena, muito obrigada, já agradeço também. E aí vou estar lá pela feira, eu sempre vou, gosto de trazer as novidades, e agora, né, no meio digital Uhum. também, trazendo as novidades dos ativos e comentando, fazendo comentários, testando, eu gosto de testar as coisas também. E Uhum. mostrar, né, para o público, para os alunos, porque eu acredito que é muito importante a gente, né, eu venho de uma experiência, e quando a gente vê, né, então não tenho ali uma parceria nem nada, então quando a gente vê que o produto ele é bom, que a marca é é uma marca de potência, né, que preza ali os seus valores, eu acho bem interessante divulgar sim. É. O que eu acho muito importante, assim, quando a gente está crescendo, é que a gente não cresce sozinho. Sempre tem pessoas que você se apoiam e fala, meu, muito obrigado por ter me ajudado em tudo. Se não fosse por você, eu não teria chegado nem na metade do caminho. Para você, Ivana, quem são essas pessoas? Nossa, existem muitas pessoas, tá? Mas eu acredito que a nossa família, né, no meu caso, a minha família sempre me ajudou muito, sempre acreditou muito. Em primeiro, assim, agradeço sempre a Deus, né, então eu tenho minha fé. Atualmente tá ali o meu pai, eh, Uhum. pra quem sabe, né, da minha história aí mais pessoal, meu pai é acamado, enfim, a gente ajuda a cuidar dele. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa de muita força, que sempre me mostrou muita visão, sempre foi empreendedor também, meu pai é marceneiro, né, atualmente não mais, e ele sempre falou: "Filha, você tem que ter foco, você tem que ter visão, então você tem que ser bem-sucedida", e ele sempre me pediu isso. Então estar hoje aqui também para mim é um ato de sucesso, né, estar aqui Hum. falando para muitas pessoas, é muito gratificante. Então meu pai, minha mãe, o meu filho também me dá muita força, então tudo eu comento com ele, eu falo: "Filho, aconteceu isso. Filho, ó, tenho um segredo para poder te contar". Então o Eduardo também é muito meu parceiro. Tenho sorte de ter grandes amigos, eu acredito que é melhor você ter poucos amigos com qualidade do que ter quantidade, então a gente precisa também, alimentar essas relações, esses relacionamentos, né, que são ali duradouros para a vida toda. E os times, né, as pessoas, as parcerias que eu tive também durante a vida. A gente fala muito, né, na estética que tudo é network. Então é muito importante a gente perder a vergonha, cada um no seu jeito, mas manter os contatos, porque os contatos a gente vai escalando ali, e o mundo da estética ele é um ovo, todo mundo praticamente se conhece. É, realmente. Eu, assim, sinto muito pelo seu pai, espero que ele melhore. Obrigada. Ele vai estar nas minhas orações com certeza. E é um momento complicado realmente, mas pode ser um momento de força na sua vida. Que você olha e fala, pai, tudo que o senhor me ensinou, tudo aquilo que. Eu vou fazer de tudo para honrar o seu nome, pai. Eu sei que você honra, porque eu conheço a profissional que você é, a mãe que você é, a filha que você é, o quanto que você ajuda, que você cuida, que você se importa. Então, é isso. No final das contas, você está honrando, assim, um legado que seu pai deixou. Que o legado não é um estúdio, não é uma casa, não é um carro, não é dinheiro. O legado são os nossos filhos. E tudo de bom que a gente conseguir passar para eles e eles passarem para os filhos deles, significa que seu nome vai ser eterno. É uma coisa que eu acredito muito e eu sigo também nesse rumo, para orgulhar tanto a minha mãe,
A minha irmã, os meus amigos, assim, a minha família, quem esteve sempre do meu lado. Mas como a gente já tocou nesse assunto um pouco mais delicado, tudo mais, qual foi aquele momento que você falou: "Meu Deus do céu, tá tudo difícil, tá tudo conturbado. Nossa, parece que eu vou desistir", mas você fala: "Não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta e eu vou continuar". Você tem um momento desse? Nossa, tenho alguns, eu poderia listar para você vários, Uhum. mas eu acredito, toda vez que a gente chega nesses momentos, que são momentos desafiadores pra gente, é você porque parece que a gente tá no fundo do poço, né, você fala assim: "Nossa, nada tá dando certo, eu não consigo, eu tô sozinha", e eu entendi também que a maior parte do tempo a gente vai estar sozinho, né. Podemos estar rodeados de pessoas, né, bacanas, da nossa família, enfim, amigos. Só que a maior parte das decisões a gente vai ter que tomar sozinho, as pessoas podem até influenciar. Eu sempre me agarro muito à força de que eu sei o porquê que eu comecei. Então eu acredito que é você, primeiro, não esquecer suas raízes e você saber exatamente, é você ter clareza e transparência do que você quer, né. Então quando a gente tem clareza e as coisas são transparentes, as coisas tendem a ser mais fáceis, porque você sabe onde você quer chegar. E eu sempre soube onde eu queria chegar, Hum. né. Eh, Quando a gente olha pra nossa vida, então quando eu tô nesses momentos e eu olho pra minha vida, eu tento olhar pra trás e falar: olha o tanto de coisa que eu já superei, que eu já conquistei", né. Então às vezes eu vejo as meninas falando: "Ah, mas eu tô começando, não consigo", calma, né, eu também tive nessa posição, eu também, né. Só continua. Você acredita? Então eu sempre fui muito sonhadora, desde muito nova, e sempre acreditei muito nos meus sonhos, e sempre corri também atrás, arregacei as mangas, nada veio de graça e não existe almoço grátis, não existe, tá. Então você vai ter que sim levantar mais cedo, você vai ter que sim se esforçar, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer a sua parte. Deus ele ajuda, né, a gente tem a nossa fé, Deus, o universo, aí o que você acreditar, ajuda, mas a gente precisa se pôr em ação também, senão as coisas não acontecem. Realmente, se você realmente não arregaçar as mangas e falar: "Eu vou dar certo", ninguém vai, porque não adianta nada. Eu conheço muita gente que eu falo: "Meu, você tem um potencial tão incrível, você consegue chegar tão longe, é uma pena que só eu acredite e você não". Então, uma coisa que eu falo, o potencial tá para todo mundo. Basta você olhar e falar: "Meu, não importa o que aconteça, não importa se é o governo, não importa se é alguma coisa exterior, se é a sua família, continue seguindo em frente, por causa que no final das contas é isso que vai te manter aquele sonho vivo". Porque eu odeio uma pessoa quando chega nos seus 30, 40, 50 anos e fala: "Caraca, eu perdi a chance de viver aquilo que eu queria viver". Por quê? Porque eu queria agradar outra pessoa, porque eu queria agradar os meus pais, porque eles falaram que isso que eu estava fazendo não é coisa que homem faz, ou, ah, agradar o que a sociedade espera, tipo: "Ah, você precisa ter um trabalho de segunda a sexta, das 9 até às 5 da tarde, ganhando tanto para ser feliz". Às vezes não, às vezes você acha sua felicidade no meio do mato. Sei Sim, lá, abrindo um acampamento, não sei, subir no morro, não sei, cada um acha a sua felicidade, pô. Então eu fico feliz quando eu vejo que alguém realmente achou aquilo que queria buscar. Mas, assim, qual que foi o momento que você falou: "Meu, esse é meu ponto de virada"? Você falou: "Gente, dá pra viver de estética". Dá pra viver de salão de beleza, que você falou: "Parei de ficar pagando conta, agora sobrou dinheiro pra eu poder realmente aproveitar a vida". sim. Eh, que nem eu, né, eu já Uhum, trabalho nessa área, na área da beleza há muitos anos. Então, há muitos anos, né, eu falo que eu construí tudo que eu tenho com o dinheiro da beleza. Então sempre foi a área da beleza que me sustentou, que pagou os meus boletos, as minhas uhum. faturas, enfim, minhas viagens, e continua. Então é uma área muito boa para quem se propõe a trabalhar, a estudar, a se aperfeiçoar, porque também é uma área que não para, então não pode ter preguiça. Da estética, então eu venho migrando, né, então eu venho da área da estética, hoje em dia eu trabalho com alguns injetáveis,
e também é uma área muito boa. Então eu prezo também por procedimentos estéticos mais naturais, visando qualidade de pele sempre, então eu ainda sou a esteticista raiz ali que vai defender a limpeza de pele, uma nutrição bem feita, mas também eu sou a favor dos procedimentos invasivos, né, invasivos não, de injetáveis, eh, que trazem ali uma harmonia melhor também, que dá para complementar. Então eu gosto de utilizar esses procedimentos para complemento, não como sendo o principal ali, fator. Você citou um ponto muito importante que é o injetável. Que assim, você trabalha com ácido, você trabalha com produtos extremamente perigosos que se der qualquer coisa errada, meu Deus, a pessoa fica desfigurada e acabou a vida dela. Então, para você, como que é você ver as pessoas assim na rede social usando de qualquer jeito ou assim falando, eu vou buscar o mais barato por causa que eu não tenho dinheiro para esse botox agora? Olha, eu acho muito arriscado, porque a gente trabalha com vida. Eu só fiz essa especialização em injetáveis depois que começou a surgir o curso para nós, né, para as esteticistas, que é o curso de dermaticista. Inclusive tô, né, numa segunda graduação, tô fazendo Uhum. biomedicina. Eu só comecei a fazer porque eu vi um lugar que me passou segurança para eu poder aprender. E eu também não faço nada em outra pessoa sem antes testar em mim, Uhum. né, então eu sempre sou a minha primeira cliente, e também de ter segurança com as marcas que eu utilizo. Então eu deixo um padrão ali de segurança, para que eu trabalhe em segurança, eu sempre gosto de explicar exatamente, tá tudo na ficha, explico para o cliente, para o paciente, tudo o que vai acontecer, né. Excelente. Intercorrências acontecem e a Uhum. gente também tem que saber reverter essas intercorrências. Para isso a Totalmente. gente tem parceiros também, né, a gente pode trabalhar com os Uhum. parceiros. E é exatamente, trabalhar com produtos de qualidade, né, no final das Sim. contas. Não adianta nada você ser uma excelente profissional se o produto que você usa é horrível, é uma merda. Mas assim, infelizmente o tempo tá acabando. Eu queria fazer primeiro um bate-bola com você. Eu mando uma pergunta, você manda a primeira coisa que vem na sua Ai, cabeça, meu pode ser? Deus, pode. Vamos lá. Estética, Tudo de bom. tudo de bom? Hã, vamos ver, salão, Salão, uma área boa, é uma empresa, então você tem que uhum, encarar ali com responsabilidade. família, É a base de tudo. professora, Ai, colocar uma sementinha hum, em cada aluno. crescimento, já que você falou em semente. Projeção, sempre. Proje Não, pode continuar, por favor, desculpa. Não, projeção, escalar, projeção. Crescimento para mim eu encaro o crescimento sempre como sabe tijolinho, quando a gente está Uhum. construindo algo? Então para mim crescimento significa isso, cada dia você vai lá e coloca um tijolinho. Se você fosse resumir a Ivana Nascimento em uma palavra, o que seria? Determinação. Excelente. Ivana, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Eu Thales. agradeço demais. Assim, você quer falar para o pessoal as suas redes sociais? Para o pessoal Sim, te achar? sim. Pessoal, eu estou no Instagram, atualmente como estética underline Iva Nascimento, tá. Uhum. Excelente. Seu salão, você quer deixar o endereço? É na rua Romualdo de Souza Brito, número 403, salão 3. Excelente. Ivana, muito obrigado por Eu ter que vindo. agradeço, Thales, Cara, o foi convite. assim, foi sensacional entender como funciona esse mundo da estética, mesmo que seja por um breve momento, mas se a pessoa quiser se aprofundar mais nessa área, vai no seu Instagram, com Isso, certeza, e pode ir lá lá. você vai falar sobre tudo, injetáveis, sobre os melhores produtos de pele para usar para cada tipo de cor de pele, Isso. e assim, é incrível. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado. Esse foi mais um episódio da MCN Connect. Se quiser me conhecer, é Thales, Thals, ponto 581, ou nas redes sociais da MCN Connect, que é MCN Connect com E no final, tá bom? Muito obrigado. Um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada. Não sei quando você vai estar olhando isso. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.